Glória a Deus. Vocês estão bem, gente? Que alegria poder estar aqui em mais um dia com vocês, podendo compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, você vai sair daqui totalmente tocado, inspirado, porque não existe mais uma reunião. Quando nós falamos sobre o ajuntamento da igreja, o ajuntamento dos santos, aquilo que nós estamos hoje aqui fazendo, nós estamos falando sobre algo sobrenatural. Não é simplesmente uma reunião onde alguém fala e outros ouvem, mas a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente naquele lugar. Não apenas presente quanto a estar, mas presente quanto a operar. Salmo 139 diz que não tem como fugirmos da presença do Senhor. Se suba mais altos céus, ali tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali estás também. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Mas existem lugares que além dele estar, Ele está operando. Existem lugares que Ele está trabalhando, que Ele está curando, que Ele está agindo. E no momento onde nós estamos juntos como igreja, é esse momento onde Deus quer fazer, onde Deus quer tocar, onde Deus quer fluir. Então, de fato, sempre abra o seu coração. Gere expectativa acerca daquilo que Deus pode fazer, acerca daquilo que Deus pode falar ao seu coração. Porque mais do que uma pessoa aqui cantando, tocando, ou alguém falando, é o próprio Espírito de Deus, querido, ministrando ao seu coração. Amém? E deixa eu perguntar algo para você. Quem aqui esse ano, ao longo desses meses, teve alguns dias que você acordou muito bem, outros dias você acordou mais ou menos, e teve alguns dias que você falou assim: nossa, hoje eu não estou nem com vontade de levantar. Se eu pudesse, eu ficaria aqui na cama, porque as coisas não estavam indo tão bem quanto você esperava. Aconteceu com alguém esse ano aí? É bem provável que, se você é um ser humano normal, você tenha tido dias nesse ano, querido, melhores do que outros dias. É bem possível que você tenha enfrentado desafios em algumas áreas da sua vida. Eu sei que quanto mais nós praticamos a palavra, é comum, de fato, alguns problemas que nós tínhamos, nós já não temos mais. Algumas tentações e provações que nós passávamos, agora nós já não precisamos passar mais, porque nós estamos crescendo. Existem coisas que é difícil para uma criança, mas quando ela se torna um adolescente, um adulto, já não é mais. Hoje a Anne, ela tem dificuldade de falar algumas palavras. Ela fala, ela acha que está falando e ela fica irritadíssima porque a gente não entende. Ela fala 1, 2, 10, e aí chega uma hora que ela vai assim, de tão irritada. Eu falo: calma, filha. A gente ensina ela, fala: faz dancinha, faz gesto, e agora ela pegou um esquema. Quando a gente não entende a palavra que ela está falando, ela canta alguma música que tem a palavra, e aí a gente fala assim: agora eu entendi. Ela já fez isso umas 3, 4 vezes. Falei: menina esperta, está aprendendo. Então é normal, gente, alguns desafios no início da nossa caminhada cristã já não serem os mesmos desafios uma vez que a gente desenvolve. No entanto, a Bíblia diz no livro de Gálatas que existe uma luta, que ela sempre vai existir, e ela pode se manifestar de formas diversas na nossa vida, que é a luta do nosso espírito e da nossa carne, é a luta dos nossos sentimentos e das nossas convicções. O tempo todo o apóstolo Paulo diz que existe dentro de você um espírito que quer te levar a escolher aquilo que é certo, mas também existe em você uma alma que quer te derrubar, uma alma que quer te abater. Existem sentimentos que muitas vezes querem ir contra a sua fé. Como um exemplo, você sai em um culto, depois de ouvir tanto sobre fé, e aí você está lá falando que o justo vive pela fé, e você está declarando a montanha, falando que ela vai sair, e aí você chega lá fora, você chega na sua casa, abre a geladeira e não tem o tanto de comida que você quer. Você chega no outro dia no trabalho, e aí você está com expectativa, de uma ponte no feriado, e o patrão diz que todo mundo vai ter que trabalhar e não tem ponte nenhuma, ou seja, não vai dar para você viajar. De repente junta o seu sentimento de frustração, as más notícias, as pressões financeiras, e quando você menos espera, você agora está em uma grande luta. Seguir as convicções de fé que eu ouvi no culto, seguir as convicções da palavra, continuar falando ao monte, continuar dançando mesmo sem sentir, ou se render a esse sentimento.
Gente, essa luta, eu posso dizer que é a principal batalha que nós como cristãos temos que lutar. Quando nós falamos sobre o diabo, Efésios é muito claro, capítulo de número 1, em dizer que ele é um derrotado. Colossenses diz que o escrito de dívida que era contrário a nós já foi cravado na cruz. Hoje, querido, você sabe já que através da autoridade do nome de Jesus, você está acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Quando o diabo, querido, se levanta para você, a única coisa que você tem que falar é: sai no nome de Jesus. E a Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele é obrigado a sair. Ou seja, crente não tem problema com o diabo, crente não tem medo com o diabo. Mas existe uma carne, existe um sentimento que eu falo para você que na nossa vida hoje, eles batem mais fortes do que o diabo bate. É por isso que eu e você, como cristãos, precisamos aprender das ferramentas, usar das instruções que a Bíblia traz, para mantermos a nossa carne, gente, bem domesticada, bem domada e bem, querido, mortificada. Fala comigo, diga: quem manda na minha vida sou eu. Fala assim: a minha carne, fala, não manda na minha vida. E uma das coisas, querido, que a Bíblia nos ensina quanto à mortificação da nossa carne, é algo que se chama jejum. E é exatamente sobre isso que eu quero crescer e avançar com você no dia de hoje. Eu quero te inspirar, querido, a trazer o jejum para a sua vida. Não um jejum intermitente visando o emagrecimento, porque, querido, deixa eu falar algo para você: se o jejum afeta o seu corpo físico quanto a emagrecer, eu quero te dizer que o resultado espiritual, sobrenatural e de mortificação na sua carne é muito maior. E eu queria que você abrisse desde já a sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo de número 5, Jejum, querido, é algo bíblico e deve fazer parte da nossa vida. Não como muitas vezes as pessoas pregam lá fora. É bem provável que você já tenha ouvido em algum momento uma pessoa falar assim: não, o culto vai ser forte, a campanha vai ser poderosa, o acampamento vai ser isso porque eu estou jejuando há 7 dias. Não, querido. Sabe, muitas pessoas falam: eu quero ganhar uma bênção, eu quero trocar de carro, eu quero de fato passar numa prova, eu quero, não é ganhar, não é na loteria. Aí as pessoas vão lá e elas falam: estou fazendo 15 dias de jejum para obter a bênção. Querido, deixa eu falar algo para você. Uma das coisas que nós vamos ver que não está associada ao jejum é alcançar a bênção ou ganhar algo de Deus. Entenda algo: Deus não te dá nada por aquilo que você faz, Ele te deu tudo porque Ele te ama. Vou falar de novo para você: todas as bênçãos que já estão disponíveis para nós, ela não vem por merecimento, mas ela vem por amor. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Tudo aquilo que você precisa está disponível, e Deus não vai fazer mais ou menos porque você é bonzinho, porque você jejua demais. Você, querido, uma vez que praticar a palavra, crer na palavra, você agora pode acessar aquilo que já está disponível para você. O jejum, uma das coisas que você precisa aprender nessa noite, é que o jejum não muda Deus, o jejum não convence Deus. Ah, pastor, então por que eu vou jejuar? Porque o jejum muda você. Quanto mais eu jejuo, mais a minha carne grita, mais o meu espírito assume o controle, mais os meus sentimentos ficam de lado, e agora eu posso agir não mais como criança, mas eu posso agir como um homem ou uma mulher madura, guiado pelo Espírito. Por que eu preciso jejuar? Porque jejuar é coisa de crente. Você pode falar isso comigo? Diga: jejuar é coisa de crente. Fala: pecar é coisa de ímpio, mas jejuar é coisa de crente. E ele diz em Lucas 5:33: então lhes disse os discípulos de João: bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, portanto, comem e bebem. Jesus, porém, então lhes disse: podeis vocês fazer jejuar os convidados de um casamento enquanto o noivo está com eles?
Mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, terão que jejuar muito. Então, olha que coisa interessante. De repente Jesus estava andando, e nós vemos que desde o Velho Testamento o jejum faz parte do povo cristão. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, mas você viu Deus mesmo, quando o povo ia ali ter um encontro com Deus no monte, eles têm que jejuar, se purificar. Esther, ela convoca o povo para um jejum de 3 dias, nós podemos ver Jesus, no livro de Lucas 4, diz que ele jejua 40 dias, ou seja, o jejum fazia parte da vida cristã. Mas aqui, de repente, os fariseus estão apontando os dedos para os discípulos, está falando assim: ei, enquanto as pessoas praticam jejum quase que de uma forma diária, eu vejo seus discípulos passando muito tempo comendo. E Jesus começa a mostrar algo que eu acho muito interessante. Jesus fala: eles estão na minha presença, eles estão na presença do noivo, e agora tudo que eles precisam é ouvir aquilo que eu tenho para falar. Querido, você consegue imaginar a experiência desses caras aqui? Eles acordavam tomando café da manhã com Jesus ensinando uma verdade. Aí no meio da manhã Jesus trazia uma outra pregação. A Bíblia diz que Jesus passava o tempo todo pregando e ensinando, e depois curando. Jesus ensinava e pregava mais do que ele curava. É interessante isso, que quando Jesus olha para os discípulos em um determinado momento, ele diz assim: ei, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Gente, Jesus pregou tanto a palavra, que até o cascão mais impregnado na vida dos discípulos saiu. Não sei se você sabe o que eu estou dizendo, mas quando eu era moleque, eu jogava futebol naqueles campinhos de barro vermelho. Meu irmão, um banho não era o suficiente para tirar. Quem passou por isso aí, sabe o que eu estou dizendo? E aí você ainda ia dormir escondendo o pé, porque você falou: se minha mãe vê o meu pé assim, ela vai achar que eu não tomei banho direito. Você passou por isso ou não, irmão? É muita adrenalina isso, não é verdade? Você se sente até um agente, um espião, dando aquele paranauê na sua mãe lá. Mas não era porque impregnou tanto que você precisava de mais de um banho. É quando tinta vem na sua mão, talvez o contato com uma grande sujeira demanda várias lavagens. Jesus olha para os discípulos e fala assim: ei, vocês estão limpinhos. Sabe por quê, meu irmão? Era manhã, tarde e noite recebendo a palavra. Eram revelações que fariseu nenhum podia dar, eram revelações que pergaminhos do Velho Testamento não podiam trazer. E Jesus começa a falar algo interessante. Ele diz: eles estão em uma estação onde de manhã, tarde e noite eles estão recebendo do noivo, eles estão se alimentando do noivo, mas vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado, e aí eles vão ter que jejuar muito, aí eles vão ter que estar sensíveis. Sabe por quê, querido? Quando você está aprendendo matemática em uma sala de aula, tudo que você precisa fazer é prestar atenção no professor, é assim ou não é? Você não precisa de nenhum teor espiritual em uma aula de matemática. Se você for ali e fizer o mínimo, você aprende. Você senta e você fala para a pessoa que está do seu lado, fala: fica quieto porque agora eu quero prestar atenção. E aí você, querido, ignora o ser do seu lado que está tentando tirar a sua atenção, e você olha apenas para o professor. Quando ele termina a explicação, você entendeu? Fácil assim. Mas sabe qual é o grande problema? Nós estamos em uma sala de aula que o nosso professor é um espírito. Nós estamos vivendo uma vida onde nós não temos mais Jesus em uma sala de aula falando para a gente como você está me ouvindo aqui. Romanos capítulo de número 8 diz que agora todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Ou seja, se eu e você somos filhos, hoje Deus quer nos guiar através do Espírito. Mas aqui é um grande desafio. Por quê? Porque quando você abre a internet e você lê o jornal, você liga a notícia e você ouve as más notícias. Mas ouvir a direção de Deus, ser guiado pelo Espírito, exige de nós ouvir uma voz que vem do nosso interior. Exige de nós uma direção que muitas vezes ela não é comum, como pisar sobre as águas para andar, como apontar o cajado para o mar se abrir, como levantar os pães e render graças para multiplicar. Ser guiado pelo Espírito, querido, é mais do que ouvir uma voz comum como você está ouvindo.
É por isso que a sua carne, ela não pode estar mais atenta, ligada e fortalecida do que o seu espírito. E é isso que Jesus está dizendo. Hoje é fácil eles me ouvirem porque eu estou aqui, mas vai chegar um dia que se eles não estiverem jejuando ao ponto de ter uma sensibilidade à minha voz, o bicho vai pegar para eles. Estou resumindo e modernizando para você. Leandro, o que é que você está dizendo? Eu estou querendo dizer, querido, que no mundo existem muitas vozes. A Bíblia diz que o tempo todo nós vamos estar diante de vozes. A nossa carne tem vozes, as notícias têm vozes, os nossos sentimentos têm vozes, mas a Bíblia diz que todas essas coisas, elas podem aparentemente ter sentido, o próprio coração do homem pode fazer plano, mas existe uma única resposta e um único direcionamento que nos leva àquilo que é certo. Ei, querido, quer viver uma vida bem-sucedida? Aprenda a ouvir a voz de Deus. O grande problema é que quando nós começamos apenas a dar alimento ao nosso homem carnal, quando nós gastamos tempo apenas treinando os nossos ouvidos naturais, nós vamos ter dificuldades de conhecer e entender Deus. O que é que eu estou querendo dizer para você? Um exemplo claro. Eu sou totalmente contra essa historinha que a galera tem de estamos orando para namorar. Por quê? Porque te falar uma coisa para você, querido, a maioria das pessoas que diz estamos orando para namorar, não oram para namorar. A maioria das pessoas que dizem estamos orando para namorar, eles estão querendo uma liberação dos pais a mais do que uma amizade. Eles querem poder ir no cinema sozinho, eles querem poder ficar conversando no WhatsApp até horas da tarde, eles querem colocar uma cerca para que nenhum urubu ou lobo mau venha tentar também contra a sua presa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, cuidado, porque muitas pessoas eu já vi entrando em relacionamentos dizendo que Deus falou, mas na realidade não era Deus que estava falando, era o seu corpo que estava falando. Eram os seus sentimentos que estavam falando, era a sua vontade de ter alguém ao seu lado falando, era o seu medo de ficar para tiozão e tiozona falando, é aquela encheção que você já não queria mais ouvir, das pessoas zoando que você ficava de vela, enquanto todo mundo estava namorando. Ei, todas essas são vozes, mas existe uma voz dentro de você que te permite acertar e não errar. É por isso que nós temos que calar a nossa carne, irmão. E Jesus está falando isso. Vão chegar dias que se eles querem ser crentes bem-sucedidos, eles vão precisar passar tempo comigo, eles vão precisar mortificar a carne, eles vão precisar mostrar para o corpo quem é que manda. Avança comigo agora, vai lá para Mateus capítulo de número 6. O que é jejuar, querido? É se abster de algo, amém? Quando nós falamos sobre jejum, enquanto você vai abrindo lá, Mateus 6, a Bíblia fala para a gente sobre vários tipos de jejum. Nós podemos ter um jejum parcial, como o jejum de Daniel. Talvez você já ouviu falar desse jejum. Tem muitas pessoas que espiritualizam demais, e falam, não, estamos isso, porque o jejum do Daniel funciona. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o jejum que funciona é o jejum que você faz. Eu vou falar de novo, querido, o jejum que funciona, o bom mesmo é aquele que você faz. É igual o pessoal diz, qual é o treino que funciona? O que você faz. Qual é a dieta que funciona? O que você faz. Qual é a melhor versão da Bíblia? A que você lê, não é verdade? Pastor, mas não tem uma melhor, querido? Se você tem uma e você lê, essa é a melhor. Quando nós falamos sobre jejum, nós estamos falando sobre abdicar-se de algo. Quando nós olhamos na Bíblia, a maioria das vezes jejum está ligado com abster-se de alimento. Por quê? Meu irmão, deixar o seu corpo sem comida dói. O seu corpo precisa de comida para viver, e ele vai gritar, querido, e vai gritar bem forte. Você pode ter um jejum parcial, como de Daniel, que eu estava dizendo, que ele se absteve das comidas do rei, ele se absteve, querido, de carne, de proteínas, vindas de origem animal, e ele ficou só nos legumes, ficou ali alguns dias, na veganice ali, ficou ali só desfrutando do pepino, do brócolis, da berinjela, vai saber o que ele comeu lá. Mas uma coisa é fato, uma vez que ele abriu mão dessas coisas, algo aconteceu.
Algo, querido, que Deus estava querendo trazer para eles, começou a ser evidenciado. Eles foram vistos como jovens mais sábios. Eles foram vistos como jovens que se destacavam das pessoas. Se absteram de algo, é fácil, meu irmão. Imagine, você ter, querido, boca livre, free, tudo pago da comida do rei. Era a melhor comida, irmão. Era a melhor bebida, a melhor comida. Os caras chegam lá e falam: galera, é o seguinte, vamos abrir mão disso aqui, vamos ficar só na alface. Todo mundo comendo picanha no ponto e você só na alface. Meu Deus. E aí, pastor? Sabe, irmão, eu falo para você, para a dieta talvez eu não encararia isso, mas se o Senhor falasse para mim, eu ficava até sem alface. Sabe, querido, porque ouvir uma direção de Deus sempre é a melhor escolha. Você pode ter um outro tipo de jejum, que é o jejum que você faz, a gente chama de jejum normal, que é o jejum onde você se abstém 100% de alimento, você bebe só água. É o jejum de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 4 que ele passa 40 dias no deserto sem comer nada, mas ele bebia água. Ele bebia, não é a água que é importante para viver. E ele estava lá durante 40 dias. E aí tem o jejum, que é o jejum muito louco, que é o jejum total, que é onde você fica sem beber água e sem comer. Tá bom? Pastor, qual eu vou fazer? Você pode escolher. Tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui, e depois a gente fala mais sobre isso. Ó, Mateus 6,16, ele diz assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis tristes como os hipócritas fazem, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando for jejuar, unge a cabeça, lava o rosto, e com o fim de não parecer aos homens que está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, porque o pai que te vê em secreto, esse te recompensará. Olha que coisa interessante. Aqui Jesus, ele não está falando que é pecado contar para as pessoas. Ele está falando que é errado o que os fariseus faziam. E eu posso até estender esse leque, porque Jesus, ele não condena apenas a forma de jejuar dos fariseus. Jesus condena a forma de orar dos fariseus. Quando eles iam orar, eles chegavam nas esquinas e eles: bendito Deus de Abraão. Por quê? Eles não estavam interessados em falar com Deus. Eles estavam interessados em passar uma figura como aqueles que oram. Eles estavam orando não para Deus, mas eles estavam orando para as pessoas. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entende que você não ora para os outros, você ora para Deus, você nunca mais vai ter vergonha de fazer uma oração antes da comida. Porque a maioria das pessoas tem vergonha de orar na comida em público. Porque a gente tem aquele entendimento de que o que vão pensar sobre a minha oração é importante. Mas, querido, você não ora para as pessoas, você ora para Deus que santifica a comida. E é isso que Jesus está trazendo de equilíbrio. Porque tem muita gente que fica: não, porque nós estamos no propósito da jejum de 21 dias. E, meu Deus, está muito pesado. Não, gente, não é assim. E aí a gente quer, não é, alcançar algo por uma penitência. Eu vi um vídeo uma vez de uma mulher, né, lá de uma igreja, nem vou falar o nome porque não merece. E aí eles estavam subindo, e aí ela de joelho, e nós estamos aqui com os pedidos de oração nas costas, subindo um monte de joelho, e Deus não vai ouvir, irmão. Porque você está subindo, sobe a pé, irmão. Se tiver elevador, vai de elevador. Não tem problema, porque não é essa penitência. Se isso funcionasse, irmão, vamos comprar cada um chicote e começar a dar nas costas. Não é autoflagelação. Tem uma vertente, radical do catolicismo que ainda acredita em autoflagelação. Se você assistiu o filme Código da Vinci, você deve ter visto um alemão muito louco que tinha uma corrente que apertava e saía sangue da perna, e aí uma vez por dia ele dava uma chicotada nas costas para lembrar que ele não prestava. O próprio Martinho Lutero, antes da reforma protestante, ele acreditava e praticava isso, autoflagelação, para a penitência dos pecados. Mas graças a Deus que ele leu Romanos 1 e trouxe a reforma protestante, né? Sabe, querido, você não tem que ir por isso. Você tem que praticar porque a Bíblia diz, sabendo que você não está fazendo para homens, mas para Deus.
Ah, pastor, mas eu não posso contar para ninguém? Pode, se for acrescentar. Mas se não for acrescentar, querido, é algo entre você, Deus e a sua carne. Porque nós não estamos fazendo isso para parecer espirituais. Porque nós não fazemos nada para parecer, porque nós não precisamos parecer, nós já somos. E eu queria que você fosse comigo para Isaías 58. Aleluia. Aleluia. Quando em um determinado momento, como eu disse para você no Velho Testamento, a Bíblia chama o povo sempre para jejuar. E tem uma hora que o povo está jejuando, mas eles não estão fazendo da forma certa. E aí o que acontece? Eles reclamam para Deus, porque eles sentem que algo não está acontecendo. E eu queria ler para você esses dois textos, que está em Isaías, capítulo de número 58. Aleluia. Isaías 58, a gente vai ler o versículo de número 3. Deixa eu abrir o meu aqui para ler direto na Bíblia, que é melhor. Ele diz assim, ó: porque nós temos jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prossegui nas vossas empresas, exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas vocês jejuam para ferir com o próprio punho iníquo. Jejuando assim, vocês como fazem hoje, a voz não se fará ouvida do alto. Então olha que coisa interessante. Primeira coisa, eles estão falando assim: ei, a gente está aqui jejuando, a nossa alma está gritando, a nossa carne está gritando, e parece que nada está acontecendo. Primeira coisa que a gente vê aqui, como nós falamos, jejuar vai colocar a sua alma no lugar dela. É por isso, querido, que jejuar não é só se abster de alimento, mas jejuar é criar uma estrada que vai desenvolver em você uma sensibilidade para receber as direções de Deus, fazer escolhas acertadas acerca da palavra. Um exemplo: a sua alma, ela está aflita porque quer fazer uma coisa, e aí você está lá, como eu disse, está, nossa, cheio das emoções e cheio das ansiedades, e você precisa tomar uma decisão. O que é que você vai fazer? Não decide nada. E aí você vai fazer um propósito. Você vai falar assim: Pai, eu preciso ouvir mais a sua voz, porque eu ainda não tenho clareza. Sabe, gente, vai acontecer isso muitas vezes na sua vida. Em alguns momentos você vai ter muita clareza acerca da direção de Deus. Em outros momentos você não vai ter tanta clareza. Quando você não tem tanta clareza, o que significa? Que as suas emoções estão falando mais altas do que a direção e a voz de Deus. O que você vai fazer então? Não decidir. Você agora vai calar a voz do seu eu. Você agora vai mortificar a sua carne. Você vai começar a se encher das coisas de Deus de uma forma tal que você vai aumentar o volume. Se eu posso dizer em português bem claro, o jejum aumenta o volume da voz do Espírito dentro de você. Porque quando você jejua, você está baixando a voz das emoções e da sua carne. Como assim, pastor? A minha carne está gritando, porque eu estou colocando ela num lugar de desconforto. A minha carne quer comer e eu falo: não vai comer. A minha carne está falando: vai assistir Netflix. Aí você fala: jejum de 1 ano de Netflix. Meu irmão, eu lembro, eu fiz uma vez 1 ano de jejum de bala e chiclete. Mesmo você pode virar e falar assim: pastor, tipo assim, meu irmão, eu falo para você que pegou para mim, porque eu estava o tempo todo com chiclete na boca, eu ficava mascando e bala o tempo todo, e eu lembro quantas vezes no meio do jejum, eu esquecia e eu, não sei se já aconteceu isso com você, né? Aí no meio do jejum parece que alguém te lembra, né? Aí você gosta de bala longe, perdão Deus, perdão, né? E aí sacode a poeira e continua. Sabe, querido, o que é jejuar? É colocar a sua carne em um lugar de xeque. E aí? E uma vez que você está colocando a sua carne em xeque, agora você vai trazer para a sua rotina coisas que vão fortalecer o seu espírito. Porque não adianta só baixar o volume da sua carne, se o volume das coisas do espírito também estão muito baixas.
são duas vias. Você aumenta o volume das coisas de Deus e você abaixa as coisas ligadas à sua carne nesse século. E aí você agora está lá, um exemplo, pastor, eu vou ficar, e é nosso combinado que a gente vai fazer, essa semana a gente vai jejuar de hoje até domingo. Quem está comigo aí? Está comigo nisso? E você vai escolher a sua forma de jejum. Você vai poder escolher, pastor, eu vou ficar sem café da manhã todos os dias e eu só vou almoçar 11 horas. Antes das 11 eu não como nada, antes do meio-dia eu não como nada. Beleza. E aí, pastor, eu vou ficar sem o almoço, vou tomar um café reforçado. Pastor, eu vou ficar sem a janta. Eu não sei. Você vai decidir o que você vai fazer quanto ao alimento, tá bom? Pastor, eu posso, ao invés de fazer de alimento, eu posso apertar mais ainda a minha carne? Eu posso ficar sem YouTube essa semana? Pode. Eu posso ficar sem seriado? Pode. Eu posso ficar sem Instagram? Pode. Eu não sei o que é que você vai renunciar. Pastor, mas eu uso para trabalhar. Não, aí você vai trabalhar no seu negócio lá, né? Mas você pode pegar uma outra coisa. O que você vai fazer? Você vai tirar algo, querido, que vai mortificar a sua carne. E em contrapartida, você vai trazer um tempo maior de exposição à Bíblia. Você vai ler mais a Bíblia nesses 7 dias comigo. Você vai, querido, passar um tempo orando. Pastor, eu não oro todos os dias. Então você vai fazer o compromisso de pelo menos 5 minutos passar orando. Sabe, ou seja, acordar 5 minutos mais cedo, ou no seu almoço, ou alguma coisa. E já que você vai estar jejuando, principalmente o tempo do jejum que sua carne vai estar gritando, você vai falar, pai, eu estou aqui jejuando, e eu estou aqui, carne, cala sua boca, né? Sentimentos, fiquem quietos, porque eu estou querendo ouvir a voz de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai parecer loucura amanhã. Eu estou falando sério. Sabe, vai parecer que nada está acontecendo com você, mas você não tem ideia do que vai começar a rolar. Na própria segunda-feira, você vai começar a ficar sensíveis e pegar coisas que você não pegava. Você vai perceber que respostas vão chegar de dúvidas que você tinha. Meu irmão, se você fizer isso na quinta-feira, você já está quase levitando. Meu irmão, tudo vai depender da intensidade que você colocar nesse negócio. A galera está falando aqui, ei, eu estou aqui com a minha alma aflita, mas não está funcionando. E aí Isaías falou para ele, não está funcionando porque vocês estão fazendo com a motivação errada. Qual é a única motivação de fazer o jejum? Mortificar a carne e sensibilizar o espírito. Para quê? Para que o nosso espírito, uma vez falando mais alto, nós venhamos dar ouvido, praticar aquilo que é correto e tomar as melhores decisões. Pastor, tem gente que jejua para que o mal aconteça para os outros? Você acredita que até isso tem? Sabe, irmão, tem gente que faz oração para a doença e para os outros. Sabe, eu já vi gente pegando Salmo 37 lá, e fala que vai resplandecer a justiça, aí o cara fala, Deus, faça com que a tua justiça venha como o sol do meio-dia sobre ele. Meu irmão, não tem nada a ver, o versículo não está falando disso. O versículo não está falando para você querer algo ruim para os outros, amém, querido? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. A Bíblia diz que o amor de Deus está no seu coração. A Bíblia diz que você paga o mal com o bem. Querido, quando alguém te fizer mal, ora por ele, abençoa, querido, para a promoção chegar, para Deus promover a família, não promover ele para um outro lugar, porque eu já vi gente falando, pai, promove ele para o céu. Não, querido, eu sei que é uma promoção, mas não é desse tipo. Amém? Amém, querido. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu quero te mostrar num exemplo. Vai comigo para Lucas, capítulo de número 2. O jejum, querido, ele funciona para muitas coisas, a começar de te tornar mais sensível. Mas na Bíblia nós vamos ver pessoas que jejuavam para levantar alguém. Sabe o que é engraçado, né? Eu até estava conversando esses dias com uma pessoa, e aí ela falou assim para mim. E ela falou assim, cara, estava lembrando de uma coisa. Eu falei, o quê? Ele disse assim, nossa, todo mundo que eu levantei para o ministério, com exceção de fulano de tal e fulano de tal, me meteu uma facada nas costas. Me ungiu os caras a pastores e todo mundo me traiu, todo mundo me fez isso. Aí, irmão, dentro de mim ficou, falei assim, faltou jejum na hora de escolher, né? Porque Atos 13, querido, a Bíblia diz que antes de separar a Barnabé e Saulo, eles estavam orando e jejuando. E quando eles estavam fazendo isso, disse o Espírito, separai-me. Querido, nunca mais
tome uma decisão importante na sua vida, sem antes estar em jejum e oração. Nunca entre em algo que vai comprometer o seu futuro, a sua família, sem antes tirar um tempo de oração. Sabe por quê? Porque, querido, oportunidades, elas aparecem o tempo todo, e elas são como portas, e muitas vezes elas são lindas. Para mim, a melhor ilustração, querido, disso se chama doce de padaria. Eu tenho um trauma com doce de padaria. Não sei se você é assim, mas, meu irmão, eu amo doce. E a maioria das padarias que eu já fui, eu sempre vou lá e eu compro aquele doce bonito. Na hora que eu vou morder, que decepção. Quantas vezes, irmão, eu me lembro de quando eu era uma criança e eu fui comprar um brigadeiro desse tamanho que parecia uma maçã, mas quando eu mordi era bolo. Já passou por isso ou não? Sabe o que é ou não? Meu irmão, eu achei que eu ia comer aquela lata de chocolate em formato oval, não é, com um negócio, ia dar aquela até babar, aquele negocinho. Na hora que eu mordi, era um pedaço de bolo amassado, irmão. O pessoal fala, não, isso é brigadeirão, irmão, criaram aquilo no inferno. Sabe quantas vezes eu chego naqueles doces lá, ruim demais, irmão. Tem doce que é bom, né? Você vai nos lugares caros aí, que você deixa aí metade do rim, mas pelo menos você sai feliz, né? Tem coisa que é boa, mas, meu irmão, o que eu estou querendo falar para você? Sabe, existem portas que se abrem, existem oportunidades que é assim. Você olha e desperta desejo, você olha, tem cara, você olha, tem cheiro, mas quando você dá a primeira mordida, você diz, ah, se arrependimento matasse. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Sabe, é como aquele namoro que você se arrepende no primeiro beijo. Sabe, é como aquela sociedade que você se arrepende no primeiro dia trabalhando junto. Sabe, é como aquela coisa que você compra e na hora que você abre o pacote, você já se arrependeu de ter comprado. Sabe o que eu estou dizendo ou não? Você sabe. Sabe o que é isso? Mais consciente da carne do que consciente das coisas do Espírito, te faz escolher aquilo que é errado. E como eu falei para você abrir lá para mim, né, Lucas capítulo de número 2, no versículo de número 37, ele diz assim, ó, Lucas 2:37, e Ana era viúva, e tinha quase 84 anos, porém não se afastava do templo, servia a Deus de dia e de noite, com jejuns e orações. Meu Deus, meu irmão, 84 anos, e ela ainda estava todo dia servindo ao Senhor, e no meio desse serviço, jejuava e orava. Meu irmão, qual é a desculpa que a gente muitas vezes usa? Sabe, a gente vai esperar faltar força e achar que vai sobrar tempo para começar a fazer. A gente vai findar os nossos dias para começar a estar ligado com Deus. Todos os dias, gente. Eu me lembro de Hebreus capítulo de número 1, quando a Bíblia diz, havendo Deus falado de muitas formas, através de muitos homens, nos fala nos dias de hoje. Sabe, eu acho que quando o escritor escreveu aquilo, ele estava querendo dizer algo para você e para mim. Ele diz, Deus está falando o tempo todo. O problema é que muitas vezes nós não estamos ouvindo. Romanos diz que a própria natureza fala acerca da glória de Deus, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós não estamos vendo. Essa semana, domingo passado, eu fui pedalar à tarde, antes do culto, e na hora que eu estava pedalando, né, eu ouvindo lá um podcast e as coisas, aí eu tirei o podcast e falei assim, deixa eu prestar atenção aqui nas coisas. E na hora que eu olhei, eu vi que tinha uns negócio passando assim, eu não vi o que era. E aí a hora que eu parei, era aqueles içá, não sei se vocês viram que aconteceu isso domingo. Né? E era o dia do acasalamento lá dos içá, lá das abelhas, das formigas rainha, era o dia de trocar. E aí eu comecei a olhar, e eu vi que diferente do que acontece, as formigas estavam todas para fora do formigueiro. Os içá estavam voando, os machos estavam voando, e era aquela, não é, festa para tudo quanto é lado, vinham uns vum, fazendo aquele negócio, e eu parei, eu já tinha andado 70% do percurso, e eu não tinha percebido o que estava acontecendo. E sabe, na hora que eu parei, eu falei assim, uau,
Falei, quantas coisas a nossa vida é assim. A gente corre, a gente quer completar o percurso, mas a gente não consegue observar os sinais, as coisas que Deus muitas vezes está trazendo para a gente, que vão nos ajudar nas decisões, que vão nos ajudar a viver uma vida de uma forma que nós seremos aprovados. Aí eu peguei, guardei, falei, não, eu vou daqui para casa agora, só prestando atenção na natureza. E aquele dia eu fiquei até com medo, porque eu nunca ouvi tanto barulho no meio do mato. Né? Não sei se era as formigas, né? Eu estava sozinho, falei, meu Deus, né? Mataram umas onças esses dias. Eu falei, nossa, só vai dar eu aqui, gordinho, pedalando sozinho. Né? Porque eu não sei se você já viu aquela história, mas dizem que você não precisa ser o mais rápido, você só precisa ser mais rápido que o mais gordinho do seu time, né? Então eles comem o que fica para trás. Então eu falei assim, não tem ninguém para ficar para trás, né? Se aparecer aí uma onça, vai ser eu mesmo, né? Que vou virar lanche, né? Aquele que a coisa prega no culto domingo à noite, não é brincadeira. Sabe, gente, sinais. Sabe quantas vezes Deus vai estar falando? Sabe, Ana foi uma mulher usada que desfrutou da bênção do Senhor, porque ela não estava vivendo qualquer vida. É por isso que entre Marta e Maria, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte. Marta estava fazendo muito, estava produzindo muito, mas Maria, antes de produzir, ela estava ouvindo. Jesus disse para os fariseus, ei, agora eles estão fazendo o que é importante, eles estão me ouvindo, mas vai chegar uma hora que eles vão precisar do jejum para continuar me ouvindo, porque quem ouve a voz de Deus escolhe certo, quem ouve as direções de Deus foge de enrascadas, foge de situações que lá na frente vão criar problema para você. Você já lembra aquela história que nem tudo que reluz é ouro? Agora você sai daqui, querido, lembrando que nem todo doce de padaria é bom, sabe, nem tudo que parece que é, nem tudo, querido, que tem cara de ser espiritual, é espiritual. Eu me lembro de uma aula que eu estava dando, até compartilhei com os alunos do primeiro ano, eu dando aula para uma aluna, eu acho que era de ministério prático mesmo, e ela chegou para mim pintando o set do espiritual. Não, pastor, porque eu estou na minha igreja, e eu sempre trabalhei com evangelismo disso, de rua, daquele negócio, eu fazia isso, mas eu cheguei aqui, e o pastor da minha igreja não está me dando oportunidade, não está conseguindo ver o meu ministério, e blá, 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 blá. Aí eu peguei e falei para ela, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, o que o seu pastor precisa que você faça? Ah, pastor, ele precisa que eu faça outras coisas, mas eu quero fazer isso. Eu peguei e falei, se você não souber se submeter, ajudar o seu pastor naquilo que ele precisa hoje, você nunca vai ser usado na plenitude do seu chamado, do seu ministério. Eu falei, sirva lá o seu pastor, seja fiel nele, e eu tenho certeza que vai chegar um dia, que nós vamos conversar, e você vai me falar, que tudo aquilo que Deus planejou para você aconteceu. E aí o que acontece? Eu fui especular esses tempos agora, e eu perguntei, e a fulana de tal? Onde é que ela está? O que ela está fazendo? Ah, pastor, saiu da igreja. Sabe, irmão, quando eu olhei e ouvindo a história dela, eu me senti carnal, eu me senti menos crente diante de tudo que ela falava que fazia, porque eu fiz isso e falei aquilo, não sei quem foi curado, eu fiz não sei o que, tantas pessoas foram salvas. Aí eu comecei a falar, caramba, eu não salvo tudo isso de gente que ela salva, eu não faço tudo isso que ela faz, né? Quase que eu nem volto para o segundo horário da aula, quase que eu peço para ela dar aula no meu lugar, porque, irmão, era quase Deus na terra, mas tinha cara, tinha jeito. Talvez era como o fariseu que fazia na esquina, tinha aparência de piedade, mas como a Bíblia mesmo diz, existem pessoas que me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sabe, querido, o que é que eu estou chamando você aqui, porque meu tempo acabou. Deus está nos chamando para um tempo de consagração maior. Deus está nos chamando para um tempo de decisões acertadas. Como eu disse para você, muitas igrejas vão crescer em número, nós vamos crescer em número, mas principalmente nós vamos ser conhecidos por um bom caráter, nós vamos ser conhecidos, querido, por santidade, por boas escolhas, e isso só vem de uma consagração. Deus, querido, está nos guiando, Deus está nos treinando em coisas, mas para isso nós precisamos trazer esses princípios. Pastor, o meu filho e a minha filha só está metendo louco em tudo.
Chega lá em casa lá e liga o sonzão daquela música que não presta e só tá aquele negócio. Convoca um jejum na sua casa. Faz jejum com a sua família. Fala, pessoal, essa semana a gente vai fazer um jejum aqui, não tem almoço. Mas pai, mas mãe, acabou, não vai ter almoço aqui, vai jejuar. Vai fazer a sua carne gritar. Vai lá e faz um culto doméstico, junta lá e ora. Vamos ficar aqui agora todo mundo orando em línguas. Agora vamos aqui, vamos assistir o Bíblia em um ano com o pastor. Vamos fazer isso, aquele negócio. Meu, deixa eu falar uma coisa para você. Vão ter conselhos que você não vai precisar mais falar para o seu filho, porque o próprio Deus vai trazer para ele. Vão ter coisas que a voz da carne vai calar tanto, porque ele está se submetendo a essa verdade, meu irmão, que já não vai ter nada. Eu falo para você, gente, em coisas, quando eu estou muito louco assim, eu falo que eu preciso de overdoses de palavra e oração. Eu não sei se você sabe, mas eu falo para você, eu passo pelos mesmos desafios que você, e algumas vezes até mais, porque eu tenho que lidar com o meu e com o seu, né? Eu brinco, eu falo que tem gente que faz, às vezes escala, fala assim, pera aí, a Carmen acabou os problemas, agora deixa minha vez, o Paulinho acabou, agora deixa minha vez. Parece que tem gente que vai revezando, né? Acaba um, no outro dia aparece outro, mas está tudo bem, querido, porque onde existe chamada, existe graça. O grande X é que nós não podemos deixar a nossa carne nos dominar, porque onde a carne domina, gente, o ministério perde a graça, o casamento perde a graça, o trabalho perde a graça. Sabe, se mantenha como uma pessoa espiritual, se mantenha mesmo ouvindo a voz de Deus, deixe Deus soprar as direções daquilo que você tem que fazer. Eu lembro de algo, deixa eu só contar para você entender. Eu estava assistindo algumas ministrações sobre algumas coisas. Eu lembro que um dia à tarde, eu estava lá assim, eu saí, né, estava de carro depois de ouvir, e aí eu senti de encostar o carro e abrir uma live. E eu falei assim, tipo assim, veio no meu coração, né, dali para falar sobre distrações, sobre autorresponsabilidade, sobre de fato agir. E eu sabia que era um horário aleatório, era 2 e pouco, 3 horas da tarde. Eu falei, meu, galera não vai entrar, eu não avisei e tudo mais, e cada vez o Instagram tá com alcance menor. Mas tipo assim, eu não tava nem aí, porque eu tinha uma coisa tão grande dentro do meu coração. E aí eu entrei e simplesmente falei o que eu tinha que falar. E entraram 6 pessoas naquela live. E aí eu olhei lá e falei assim, uau, minha multidão de 6 pessoas. Passou mais ou menos um mês, e aí uma pessoa me liga. E ela pegou e falou assim, oi pastor, tudo bem? Eu falei assim, oi, tudo bem? Te acordei, né? Era 10:30 da manhã. Eu não sei quem disse que pastor dorme todo dia até meio-dia, mas essa doutrina, ela existe, porque todo mundo me liga 11 horas da manhã, eu falo assim, minha cara demora umas 2, 3 horas para ficar com cara de sono, é por isso que o Bíblia em um ano tá tudo com cara de sono, que eu gravo umas 8 horas da manhã, né, e aí vai lá, e aí todo mundo 10:30, 11 horas, acha que eu tô dormindo. Eu falei assim, não irmã, eu tenho filho, tenho tudo mais, tem um monte de coisa para fazer. Beleza, aí ela falou, deixa eu te contar uma coisa. Ela falou alguns dias atrás, né, um dia à tarde você abriu uma live, e você estava falando sobre distrações, sobre autorresponsabilidade. E eu peguei e falei assim, verdade, eu lembro disso aí. Ela falou assim, naquele dia, a hora que eu abri, Deus falou comigo, falou assim, esse vai ser o tema do Imersos, e você vai trazer o Leandro para pregar. Sabe o que é o Imersos? É a conferência que acontece dos adolescentes lá em Campina Grande todo ano, né? E ela falou para mim, ela falou assim, o tema desse ano vai ser distrações, eu queria te fazer o convite. Pastor Tiago Borba já deixou, não é? A Juliana também disse que não tem nada contra você aí, nada consta. Você quer? Sabe, meu irmão, eu falei assim, é óbvio que eu quero. Sabe, agora eu viajo dia 4, não, eu viajo dia 1, né? E volto dia 6, então de 2 a 5 vai acontecer o Imerso lá em Campina Grande. O tema vai ser distrações. E ela falando para mim, ela falou, pastor, na hora que eu entrei, eu falei com meu marido, falei com a liderança, e falou, Deus falou comigo o tema. Sabe, depois que ela desligou, eu parei e fiquei pensando. E eu falei assim, será que se eu não tivesse aberto aquela live, será que eu ia estar ministrando na conferência deles? Será que eu ia ser convidado para estar lá? Sabe, aí eu fui mais além, falei, quantas vezes talvez vem inclinações do nosso coração, inspirações, e a gente fala, eu não vou falar não, porque é coisa da minha cabeça, eu não vou orar não, porque é coisa da minha cabeça. Sabe, irmão, é coisa que chega na sua cabeça, mas veio do seu coração, porque Deus colocou.
Eu lembro antes da gente começar o ha-ha-ha, uma pessoa chegou pra gente e falou assim: ei, para de cuidar de criança, isso aí não dá negócio não. Eu falo, vocês têm que focar ali, ó, no Quinta Ranieri, vocês têm que focar nos condomínios fechados pra galera vir, meu irmão, né? Do 5 entrou por aqui, né? Saiu por aqui. E eu falei assim, misericórdia, por isso que tá ruim como tá a vida dessa pessoa, olhando de uma forma equivocada, sabe? Essa galera falou, não vai dar certo. Eu lembro quando eu recebi o primeiro não do Confiança, cheguei pra Rosana, né? Ela, desculpa aí pequenininho, né? Vocês não tem nem CNPJ da ONG, não posso te ajudar. Hoje a gente vê, né? A tia Simone conhece, o Paulinho conhece ela. Toda vez que a gente vai ter uma reunião, ela fala, comecei esse trabalho, depois que o Leandro falou aqui, a gente criou um programa de desperdício do Confiança e não sei o quê. Sabe, uma ideia de falar com o pessoal lá, de começar um projeto. Sabe, irmão, quantas coisas Deus quer te usar, Ele ainda não conseguiu, porque você não está dando vazão a essas vozes que estão chegando, e também vai chegar. Sabe, eu creio que inspirações grandes estão vindo, irmão, e vai acontecer. Pode parecer loucura, querido, não só pode, é loucura. Sabe, cada coisa que a gente fala, cada dia que eu passo no terreno lá da esquina, sabe, eu declaro, falo, Pai, obrigado porque o nosso terreno está chegando. Eu não sei como vai ser, mas vai ser. Eu passo aqui do lado do Ivan Engler, eu falo, Pai, obrigado pela sede aqui do ha-ha-ha nos próximos meses sendo liberado e as coisas acontecendo. E aí eu vou olhando, irmão, é loucura. Você fala, tem dinheiro para construir? Não tem. Sabe, você fala, a gente tem crescido e avançado, mas a gente cresce mais em número do que em doação, porque infelizmente a última parte do crente que se converte é o bolso, né? Aí a pessoa vai, até ir no culto ela vai, mas dizimar e ofertar, eu falo que quando a pessoa dizima e oferta, ela chegou na última evolução do Super Saiyajin, né? Ela já chegou ali, ela já evoluiu, tudo já está, não é, super bem naquilo que ela está fazendo. E aí no meio de uma pandemia, gente, nós compramos Kombi, compramos equipamento, sabe, a Bia vai fazer um vídeo essa semana, Bia, mostrando a sala de informática. Essa semana a gente terminou, gente, de colocar ali as mesas, os computadores na nossa sala, que agora é uma sala e um estúdio. Meu irmão, o negócio é tão doido que a gente agora ganhou a doação até de uma impressora 3D. A gente, querido, vai ter oportunidade de ensinar modelagem para as nossas crianças, construir as coisinhas. Sabe por quê, querido? Porque onde existe inspiração, existe provisão, existe graça, existe unção. E eu estou te convidando para algo, e você tem duas escolhas, eu vou terminar aqui. Você pode, querido, ouvir e assistir, ou você pode ouvir e participar. Você pode ouvir, e mais daqui a alguns meses, que eu falo para você que não são anos, porque Jesus está voltando, então Ele tem pressa em fazer algumas coisas. Você pode ouvir hoje, você pode simplesmente assistir o que Deus vai fazer, ou você pode, querido, ouvir hoje e se tornar participante daquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Você está comigo? Então, você está pronto para jejuar essa semana? Está pronto comigo ou não? Então levanta a mão aí, porque você promete e cumpre. Levanta a mão direita aí. Então fala comigo, fala assim, ó, eu me comprometo em jejuar todos os dias, de segunda a domingo. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e não vou falhar, no nome de Jesus. Amém? Acabou, falou o nome de Jesus, falou, e aí tem que fazer, né? É quase como falar com a mão em cima da Bíblia, né? Como a galera gosta. Amém, gente? Eu sei que Deus vai fazer coisas lindas, mas antes da gente avançar, eu queria perguntar, tem alguém nessa noite que ainda não fez uma oração entregando sua vida para Jesus? Você está aqui e fala, pastor, eu preciso fazer essa oração, eu quero mudar a minha história. Levanta bem alto sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui que você diz, pastor, eu estou aqui para mudar a minha vida, eu entendi, eu não preciso mais viver a mesma história, eu posso escrever algo novo. Levanta sua mão aqui, eu quero ver você. Não? Todo mundo já vai para o céu comigo? Gente, então você precisa agora pegar uma outra coisa comigo. Nós temos que trazer pessoas para Jesus. Eu tenho conversado com muita gente que tinha igreja, e esse 1 ano de pandemia, querido, elas estão perdidas.
crentes que não congregam mais, que estão perdidos, estão retrocedendo na sua fé. Gente, você tem que ser ousado. Sabe, domingo que vem você precisa trazer pelo menos um convidado. Sabe, você precisa trazer alguém. Sabe, vem, mas ele não consegue de noite. Domingo de manhã, 10 horas, você tem que trazer. Por quê? Porque, irmão, em dezembrão, a gente tem que terminar falando para você que a gente vai começar em 2022 ter 3 cultos no domingo. Você crê comigo nisso? Mas para isso nós precisamos encher esse lugar de pessoas. Amém? Fazer culto só para cadeira não funciona. Pastor, por que tem que ter gente? Porque, gente, o trabalho está crescendo. Nós vamos precisar de mais voluntários, nós vamos precisar de mais recursos, e por isso nós precisamos de mais pessoas generosas, dando a sua vida, o seu tempo e os seus sonhos nesse lugar. Amém? Alguém precisa de uma oração por cura? Levante sua mão aí, eu quero orar por você. Alguém aí está com dor, enfermidade, tem que sair daqui curado? Não? Todo mundo está curado? Então põe a mão aí, pessoal que está em casa, você aí. Quem mais? Põe na mão do seu coração ou no local da enfermidade. Pai, nós declaramos vida agora sendo multiplicada. Nós declaramos agora o melhor do Senhor alcançando a vida dos nossos irmãos. Nós declaramos a palavra se cumprindo, toda dor, todo sintoma deixando, Pai, para que o Teu santo nome seja exaltado. Declaramos boas novas vindo de todos os lados, Pai, porque nós vamos festejar aquilo que nós estamos crendo e declarando hoje, no nome de Jesus. Amém.